Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Herol Zimmermann, conselheiro tutelar, que irá explanar sobre os trabalhos do Conselho Tutelar. Senhor presidente, agradeço pelo convite a essa Casa de Lei, e em especial ao vereador Jair Pedre, para expor sobre o Conselho Tutelar. Esse Conselho Tutelar ele tomou posse agora no ano de 2016, 10 de janeiro, e as conselheiras eleitas estão aí na plenária, né? A Crislane Bona, a Vânia Maria Dornelles Duarte, a Keila Cristina Macali, Maria Aparecida Venceslau Davi e eu, o conselheiro tutelar que foi reeleito para mais um mandato de 4 anos. Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo e permanente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos, do direito da criança e do adolescente. A Lei 7.045, agora de 2015, ela regimenta a vinculação orçamentária do Conselho Tutelar no gabinete do prefeito. Antes nós éramos vinculados à assistente social, passamos agora para o gabinete do prefeito. O Conselho também ele é um órgão fiscalizador das entidades governamentais e não governamentais que atuam no sistema de garantias. Por exemplo, os CREAS, CRAS, Bolsa Família, as escolas, posto de saúde. O Conselho Tutelar, enquanto colegiado, tem liberdade funcional, ou seja, tem a prerrogativa necessária e imprescindível para o exercício das suas atribuições. Dentro das nossas atribuições, nós temos que respeitar sempre o artigo 136 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 90. Então, dentro dessas atribuições, nós temos que atender as crianças e adolescentes, aplicando as medidas, atendendo, aconselhando, promovendo a execução de suas decisões, requisitar serviço público. Temos que assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária, planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, representar em nome da pessoa e da família contra violação de direitos. Todos esses previstos no artigo 220, inciso 2 da Constituição Federal. E representar também ao Ministério Público todas as situações que não foram atendidas por este Conselho. O Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul, hoje, tem seu colegiado composto pelas conselheiras que eu já citei o nome. A coordenação ficou esses 9 meses comigo, Herol Zimmermann. A cada 9 meses, a gente dá a oportunidade para cada conselheiro ser o coordenador. Nós temos um mandato de 4 anos e dividimos esses 4 anos por 5. O coordenador do Conselho Tutelar não tem indicação política. Também, seu salário não é acrescido, não é remunerado. E sim, é um jeito que a gente fez para a população poder chegar, poder mandar suas correspondências para alguém que seja com um nome, para não ser colocado no geral Conselho Tutelar, e sim para indicar uma pessoa. Um Conselho Tutelar ele possui quadro administrativo próprio, cujos membros estão em cedência pela SEMASCER, Secretaria do Social. Nós temos um agente administrativo, temos uma telefonista, uma recepcionista, motorista, estagiária de ensino médio, agente de limpeza. A sede do Conselho Tutelar ela é própria, foi adquirida com recursos do FIA na época.
O veículo foi cedido pelo governo federal em 2014. O Conselho Tutelar, até junho de 2015, possuía 2 veículos. Hoje nós estamos até vendo com essa casa se há possibilidade de a gente conseguir um outro veículo, mas, assim, para um veículo só é complicado para nós, porque nós temos todas as averiguações, todas as atribuições que inerentes ao nosso cargo, temos que participar de reuniões, estamos aqui na Câmara de Vereadores, e o nosso questão do carro, sendo um só, é complicado para toda essa função nossa. Nós usamos também o carro do Conselho Tutelar, muitas vezes para locomover as crianças e os adolescentes, trazer, às vezes, as crianças que nós precisamos levar ou para fazer um boletim de ocorrência, ou para fazer um exame, ou para fazer uma averiguação. Então, nós temos também essa prerrogativa. Das medidas de atendimento de 2015, eu vou estar apresentando que 2016 nós estamos iniciando. E quero dizer também que fevereiro foi um mês atípico. Muita gente procurando o Conselho Tutelar por causa de N situações, né? São os pedidos de vaga em creche, que para nós é um grande movimento, pedido de escolas, e no início do ano letivo, sempre a demanda é muito maior. Total de atendimento, 10.966 pessoas nós atendemos em 2015. A média de atendimento por conselheiro fica em média de 2.193 pessoas. A média de atendimento mensal para cada conselheiro, 183 pessoas. E a média de atendimento por dia é 6 pessoas para cada conselheiro. Então, nós temos uma média de 5 conselheiros, então a demanda é muito grande. Nós temos uma rotina de trabalho que a gente dividiu em agenda, dividiu em atendimento por demanda espontânea. Agenda é quando nós convidamos a pessoa para vir lá e dar a sua explicação. Porque quando nós recebemos a denúncia, nós precisamos ouvir a outra parte e não tomar as providências por uma simples denúncia que a gente recebeu. Nós temos atendimento pela demanda espontânea, que as pessoas que nos procuram, e essa demanda espontânea, por ser porta aberta, o Conselho Tutelar, nós atendemos todas as situações, tanto como idosos, né, que vêm nos pedir informação, que nós temos que indicar, que vêm pedir sobre a Defensoria Pública, pedidos de creche. Então, quando as pessoas vêm pedir a informação. Temos o telefone, né, que também ele não para o dia inteiro, é uma pessoa exclusiva só para o telefone, e também a averiguação. A averiguação é importante justamente para isso. Temos uma pessoa exclusivamente na rua o dia todo, para que ele possa averiguar toda a demanda, toda a denúncia que chega até nós. Então, a obrigação de todos já está no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral, e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. E é nesse artigo que nós, conselheiros tutelares, nos baseamos para garantir o direito da criança e do adolescente. Então, era isso que eu tinha para colocar, né? Fico aqui aberto para algumas perguntas, se caso queiram fazer. Vamos passar a palavra ao vereador Jair, que foi o vereador que fez o requerimento. Obrigado, vereador presidente, vereador José Osório. Eu quero inicialmente saudá-lo, Herol, saudar também as conselheiras, a importante
tê-las trazido no dia de hoje aqui, até para que os vereadores também pudessem conhecê-las, que da mesma forma como os vereadores foram escolhidos pela comunidade para exercer o trabalho de defender o interesse da criança e do adolescente. Então, também destaco aqui os parabéns a todos os eleitos pelo número expressivo de votos que fizeram. Eu tenho um levantamento, seu Heró, do final do ano, que aqui é mais ou menos um resumo da gestão passada, que diz, em termos de pendências, de 2013, ficou 1.340 pendências. De 2014, 1.570. De 2015, 1.770. Isso dá mais de 4.000 pendências. Eu não sei exatamente o que significa essas pendências, mas, como o próprio nome diz, deve ser algo que ainda está por resolver. Aonde eu quero chegar com esses números? O Ministério Público já se manifestou em relação à segunda unidade de Conselho Tutelar. E eu tenho aqui um parecer do Ministério Público que diz assim: a 7ª Promotoria de Justiça esgotou as tratativas administrativas para a criação da segunda unidade após 2 anos de tramitação de um inquérito civil. Imagino que seja isso. Apresentada a impossibilidade pelo município, inclusive de assinatura de um TAC, termo de ajuste de conduta, a questão foi endereçada para decisão do Poder Judiciário. Dentre as alegações apresentadas pelo Ministério Público para a não implantação do segundo Conselho Tutelar, está a carência orçamentária e a realização de readequação dos serviços disponíveis pelo Executivo. A carência orçamentária. A promoção visa resguardar os direitos da criança e adolescentes e suas famílias que esperam pelo atendimento do Conselho Tutelar, vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece ser o Conselho Tutelar a porta de entrada para os atendimentos não prestados pelos órgãos públicos. Questões como falta de vagas de creche, falta de vagas de escola, carência de atendimentos na saúde, assistência social, desembocam diariamente no Conselho Tutelar, diante da impossibilidade do setor público acolher todas as demandas. A segunda unidade do Conselho Tutelar proporcionará a agilidade para a defesa destes direitos previstos na Constituição Federal. Ademais, para finalizar, as resoluções emitidas pelo CONANDA, Conselho Nacional de Direito da Criança, estabelece a criação de uma unidade de Conselho Tutelar a cada 100.000 habitantes. Recentemente, Jaraguá foi anunciada na imprensa como alcançando a marca dos 160.000 habitantes, sendo imperiosa a criação do órgão. Então, eu gostaria, senhor Heró, que o senhor pudesse nos falar a respeito do segundo Conselho Tutelar. Eu não sei se o senhor pode revelar aqui, quem sabe, o salário de um conselheiro tutelar. Isso é uma particularidade, não precisa também ser colocado aqui em público, mas eu imagino que um salário de um conselheiro tutelar seja mais ou menos o salário de um subgerente da prefeitura, cargo comissionado, estranho ao quadro e amigo, normalmente, do prefeito. Então, fica a dica nesse apelo do segundo Conselho Tutelar, que nós possamos, quem sabe, substituir 5 cargos comissionados do prefeito por 5 conselheiros tutelar, e assim não teria a justificativa que falta questão orçamentária, porque se tem para salário de comissionado, naturalmente deveria ter para o salário também do conselheiro tutelar. Então, se o senhor puder falar a respeito. Sim, isso é uma luta nossa já há 2 anos, né, como foi falado, do segundo Conselho Tutelar em Jaraguá do Sul. O CONANDA preconiza acima de 100.000 habitantes, né, o segundo conselho.
mas o entendimento de muitos é que tenha que ter 199 para ter o segundo conselho. Então, assim, os serviços, a quantidade, né, o número ali de atendimentos, a gente tem todo ele registrado através do nosso sistema CIPIA, é um sistema que vai diretamente para Brasília, e lá eles têm todo o armazenado as informações, né? Hoje, o Conselho Tutelar atende desde Santa Luzia até o Rio da Luz. Então, praticamente, o motorista, em média, por dia, faz 250 quilômetros de carro, né, gastando combustível. Mas, se tem uma notificação, uma demanda na Santa Luzia e acontece uma denúncia no Rio da Luz, ou Garibaldi, ou Jaraguazinho, nós precisamos averiguar. Então, assim, o que é a nossa ideia também é que, de repente, se construísse o outro segundo conselho, ficaria com a Barra para cima com um conselho e a do centro chegaria a Nereu, Santa Luzia, dividir a cidade no meio para cada conselheiro. A nossa demanda é muito grande, porque, além de tudo, de nós atendermos toda a demanda espontânea que chega, nós temos que também responder o Ministério Público, responder o Judiciário, fazer todas as averiguações da Delegacia de Polícia e também atender os CREAS, né, quando a família ela não adere ao programa. Toda família que chega para nós com o seu direito violado, nós encaminhamos para os programas dos órgãos públicos. E quando os órgãos públicos não conseguem, ainda retorna para o Conselho Tutelar para nós advertir essa mãe que ela tem que fazer. Então, além de todo esse trabalho, nós temos todo o trabalho burocrático por trás. Hoje nós somos assessorados, né, pelas pessoas do social, que é bem atendido, graças a Deus, né? Hoje nós temos vários outros conselhos em situações piores do que a nós. Nós temos toda uma estrutura por trás, vamos dizer mais ou menos umas 5 pessoas por trás, nos dando suporte. Então, assim, por isso que a gente, né, está lutando para ter o segundo conselho. E o salário de conselheiro não é segredo para todo mundo, né, porque ele está no portal, né? Isso é de R$ 3.800 em média. Obrigado. O processo na Justiça já está, pelo que foi informado ao Conselho Tutelar, ele já está na mesa da juíza para ser julgado. A juíza também entende da necessidade de um segundo Conselho Tutelar, né, e não foi decidido ainda se vai sair ou não. Vereador Arlindo Rinco. Boa tarde, senhor Erol Zimmermann. Essas pendências, foi citado há pouco, que todo ano fica 1.500 aproximadamente pendências ali. Essas pendências são recorrentes de creche, falta de vaga nas creches, escola. Temos uma demanda muito grande todo ano com relação a essa situação, porque nós sabemos que hoje tem uma pendência aí de aproximadamente 1.400 crianças fora de creche em Jaraguá do Sul. Também outra pergunta. O senhor falou que existe um carro só para o conselho. E se tivesse um carro a mais, essas pendências talvez se reduziria ao longo do tempo? Porque, se for nesse sentido, eu faço um apelo aqui ao nosso presidente que possa ver se tem essa possibilidade de ajudar com o dinheiro da Câmara de Vereadores para que o Conselho possa fazer o seu trabalho na sua plenitude. Com certeza, esse carro auxilia muito, porque nós temos um motorista que faz a averiguação, faz a entrega das notificações durante
o período da tarde. No período da manhã. No período da tarde, ele tem todo o trabalho de levar na Câmara no fórum, no Ministério Público, nos programas, todos os encaminhamentos e resposta que nós temos que dar. Então, nós temos que protocolar todos esses documentos. E o protocolo tem que ser entregue no local. Então, o motorista fica exclusivamente para notificação e para entrega desses documentos. Né? Hoje não. Hoje o motorista tem que notificar, já leva um conselheiro junto, para que esse conselheiro, quando passar na frente, já consegue fazer essa notificação. E é claro que a demanda, vai demorar mais ainda, né? Porque se o motorista pudesse fazer todo o trabalho que deveria ser feito, não entraria, porque às vezes um atendimento nosso, quando a gente tem que averiguar nas casas, às vezes pode demorar 1, 2 ou 3 horas. Depende da situação em que a gente encontra esse adolescente ou essa criança sofrendo os maus tratos. Então, assim, isso dificulta bastante. As pendências são decorrentes de creche, são decorrentes, sim, das políticas públicas, dos programas, dos CREAS. Então, toda a demanda do Conselho Tutelar, ele precisa de uma resposta. Se ele não tem a resposta, ele vai ficar com o serviço pendente. Nós precisamos cobrar, às vezes nós precisamos reiterar um ofício cobrando essa resposta desses órgãos públicos que precisam deixar o Conselho Tutelar a par do que está acontecendo. E, além de tudo, do nosso serviço que nós fazemos toda a parte da fiscalização das entidades, dos órgãos públicos. Então, também nós temos inclusive, nas terças-feiras, nós não atendemos ao público justamente para poder fazer essa questão da fiscalização das creches, dos CREAS, dos hospitais, de todos os órgãos governamentais e não governamentais. Então, nós precisamos desse carro, sim, disponível, né? Hoje nós estamos aqui sem uma conselheira que já teve que sair para ir numa ocorrência, né? Numa denúncia que ela recebeu, através do plantão. Nós ainda atendemos o plantão. O Conselho Tutelar é 24 horas. Ele não fecha e toda hora, qualquer minuto que você ligar, vai ter um conselheiro tutelar ali disposto para fazer a sua parte. O telefone do plantão ele é o 8870-5577. Esse telefone, justamente no plantão da noite, a gente sempre recebe o auxílio da Polícia Militar, porque nós não temos o poder de polícia. 8870-5577. Como nós não temos o poder de polícia, nós recebemos muito auxílio da Polícia Militar, que é super parceira com nós. Sempre que nós precisarmos, eles estão juntos. E eu agradeceria se a Câmara de Vereadores entrasse com esse pedido do segundo carro para o Conselho Tutelar, que a gente sabe que está difícil. Seu Herol. Oi. A hora que o senhor sentar com o seu prefeito municipal e que ele formalizar um pacto, de certeza essa casa é soberana. Eu difiro o pedido do vereador Arlindo Renco. Somente se nós tivermos certeza que esse carro irá para o Conselho Tutelar. Senão, essa casa mantém-se no silêncio. Certo, muito obrigado. Mais algum vereador? Jefferson de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar aí os conselheiros tutelares pela vinda. Em especial minha amiga Crislaine, que está aqui hoje, parceira, meu amigo Bona, né? E era dizer também da dificuldade que nós temos hoje com as creches. Isso você sabe, é uma coisa que é o dia a dia, a reclamação, acho que vocês recebem muita procura em relação a isso. Que atitudes serão tomadas ou de que forma irá pelo menos amenizar? O Conselho Tutelar pode contribuir no quê? Porque a reclamação vem. A reclamação vem. Cobrar, a gente já cobra da administração. Normal. A força do Conselho Tutelar em relação à família, à mãe,
que hoje é obrigado a sair do seu emprego ou deixar, às vezes, em casas de pessoas que mal e mal conhecem. Já fizemos visitas em alguns lugares aí que, sinceramente, não tem condições de deixar o filho, mas, infelizmente, eles são obrigados, dependem do seu salário. Não sei se passa despercebido, até pelo próprio Conselho Tutelar, essas situações que acontecem, né? Não sei se há denúncias quanto a isso também, mas que força o Conselho Tutelar tem hoje para que possa, de alguma forma, resolver? Eu sei que vai ser difícil, mas amenizar essa situação, porque vem crescendo cada vez mais, em vez de diminuir. Então, eu gostaria de uma posição do Conselho Tutelar em relação a isso. A questão das creches, hoje nós estivemos aí numa reunião com o secretário da Educação, justamente para apresentar as novas conselheiras, o secretário, e para questionar muitas coisas sobre a educação, as creches e as escolas. O trabalho do Conselho Tutelar, sempre que tenha demanda, sempre que tenha denúncia, é averiguado. Nunca é deixado de lado a questão da denúncia. Os pedidos de creche que nos chegam, nós requisitamos uma vaga para essa criança na creche. E a negativa da Secretaria da Educação, o Conselho Tutelar ele tem o poder, o direito de representar ao Ministério Público essa questão. Então, hoje nós temos uma parceria muito grande com a Secretaria da Educação. Geralmente, as pessoas que nos procuram, nós conseguimos colocar na creche, né? Não é toda a demanda, mas a maioria a gente tem bastante retorno da inserção dessas crianças. Mas ainda a procura é grande, né? Porque a Secretaria da Educação tem o entendimento da LDB e o Conselho Tutelar tem o entendimento do ECA. São as duas leis que se batem e se fazem a sua parte. A educação vai pela LDB e o Conselho Tutelar vai pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, assim, quem tem o poder de decisão é a juíza. Então, nesses casos, a gente representa o Ministério Público e eles fazem a parte que cabe. Você aconselha, então, que as pessoas que têm dificuldade, tem gente que está mais de ano na fila, que procure o trabalho de vocês? Sim, o Conselho Tutelar está lá para garantir o direito da criança e do adolescente e procure o Conselho Tutelar para que nós possamos requisitar a vaga dessa criança. Obrigado, Ana. Por nada. Vereador Amarildo Sarte. Obrigado aí pelas explicações, mas eu gostaria tenho uma curiosidade aí, com certeza você deve mapear, o grupo dos conselheiros tutelares devem ter índices, devem ter uma planilha aí, no qual acompanham os problemas atinentes a esta questão do menor. Qual é a faixa etária que, em Jaraguá do Sul, está mais exposta a riscos? Qual é a faixa que, hoje, precisa de uma atenção maior? E, no seu entendimento, o que precisa ser feito para que isso seja minimizado? Com certeza é aquela velha história, né? Faça o esporte, né? Dê atividade para esses adolescentes que eles não vão começar a se desviar, a usar os produtos hoje que é proibido, né? O que hoje muitos adolescentes aos 14 anos já começam a iniciar nas drogas ilícitas. Então, o nosso maior fluxo é da faixa etária de quando é criança e vira para adolescente, entre 11 e 14 anos. Essa demanda é o que nos aparece mais. Então, dentro dessas demandas, nós temos drogas, nós temos fuga de casa, nós temos estupro, nós temos situações de negligência mesmo, porque, de repente, acredito que os pais já pensam que o seu filho já está grande e já podem largar. Na verdade, eu sempre digo, filho, até os 18 anos é obrigatoriedade dos pais. Depois dos 18 anos, os filhos eles são responsáveis pelos seus atos.
Herói, como é que você sente hoje o contexto em que as famílias jaraguaenses estão inseridas? Eu sei que tem mudado muito. Nós sempre tivemos uma tradição de uma educação germânica, italiana, uma coisa bem mais forte, os pais acompanhando muito mais de perto o dia a dia dos filhos, mas no dia de hoje nós temos visto que a questão toda não está intimamente ligada à questão da educação infantil, aquela lá da creche ou coisa parecida. O maior problema aí, vereador Arlindo Rincos, o senhor que estava pedindo aí antes, é relativo a esta faixa de transição. O que o senhor sente hoje na família como diferencial que precisaria ser atribuído aos pais para que eles pudessem tomar conta um pouco mais de perto da educação dos seus filhos? Essa é uma situação que já há uns anos atrás começou, desde que quando a mulher começou a pegar a sua liberdade, no sentido de igualdade com os homens. Então, assim, pai e mãe trabalham fora e as crianças hoje estão sozinhas dentro de uma casa. Então, assim, pai e mãe ainda são os responsáveis. Eles precisam chegar em casa e ainda cobrar dos seus filhos, ainda deixar registrado tudo o que eles têm, o que os filhos têm que fazer. Então, assim, na minha opinião, ainda se nós hoje conseguíssemos fazer uma escola para pais, seria o ideal. Porque tem muito pai e muita mãe que não tem essa atenção que uma criança precisa e uma criança necessita. Porque, que nem eu já falei, até os 18 anos, eles precisam de rédea. Senão a lei podia ter baixado para 16, podia ter baixado para mais. Mas até os 16 anos, precisa ter o comando dos pais. Se não tem o comando dos pais, com certeza vão se desviar. E atenção especial também à questão das drogas. Tem muitos pais que fecham o olho nessa questão das drogas, que aos 13, 14 anos, prestem atenção que eles estão se envolvendo com as drogas. Seu Igor, as suas considerações finais. Muito obrigado, então, pela oportunidade. Nós, conselheiros tutelares, estamos sempre dispostos a ajudar. Nós fomos eleitos pela população e a população nos cobra um retorno. E nós damos o retorno a todo mundo que nos procurou. Então, queremos agradecer essa oportunidade e gostaríamos de ser convidado mais vezes, se possível, deixar a nossa fala, as nossas angústias e o nosso pedido também, né? Hoje estamos aqui muito felizes, né? Por nunca, que eu me lembre, eu pelo menos nunca participei de uma Câmara de Vereadores, por isso que eu estou meio tenso. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Muito obrigado, seu Igor, pela sua explanação, tá? Obrigado. Vamos pensar seriamente no carro para o Conselho.